Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24. Diz assim o texto: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, uma das coisas mais terríveis que existem é a hipocrisia. Uma das coisas mais condenáveis que existem. Ela está intimamente relacionada com falsidade, fingimento. A hipocrisia é a falta de sintonia entre o que tem dentro da pessoa e aquilo que ela transparece exteriormente. O hipócrita, ele precisa viver se escondendo, ocultando o que verdadeiramente ele tem dentro de si. É como um ladrão que busca ocultar os seus crimes. O hipócrita, muitas vezes, ele quer ser professor dos outros daquilo que ele não faz. Ele quer que os outros trilhem por caminhos que ele não trilha. Suas discussões, suas palavras são vazias, não vêm acompanhadas de realidade nem de testemunho. Sua vida é separada do discurso. E quando você ouve uma coisa dessa, você talvez pegue isso e aplique a alguém que você conhece. Gostaria que nós, hoje, nesta noite, percebêssemos que estamos falando de nós mesmos. Quantas vezes nós tentamos fingir aquilo que nós não somos? Quantas vezes nós tentamos atuar de uma maneira que não descreve a nossa realidade interior? Quantas vezes nós queremos transparecer, por exemplo, uma espiritualidade que não temos? E o discurso de Paulo, que acabamos de ler, é um discurso para denunciar e desmascarar a hipocrisia. É um discurso que vai revelar o que um coração religioso tem na sua expressão exterior, diferente da sua realidade interior. Nós vamos ver nesse texto, e hoje nós entramos nesse tema, que os judeus, que eram a personificação da hipocrisia, muitas vezes, também, aquém da sua religiosidade, tudo o que receberam de Deus, se tornaram pessoas inculpáveis, indesculpáveis, melhor dizendo, diante de Deus. E que também estes homens estavam sob a ira de Deus. Os irmãos que têm acompanhado aquilo que nós temos compartilhado, sabem que nós estamos fazendo um estudo da carta de Paulo aos Romanos. E nós estamos dentro de uma grande sessão que visa demonstrar, e cada vez que nós meditamos sobre ela, nos impressiona o argumento de Paulo, o poder de persuasão de Paulo, a capacidade de raciocínio de Paulo e de argumentação dele. E nesta parte da epístola ele tenta levar todos a um entendimento do que a Bíblia diz ser o ser humano, e que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Todos estão debaixo da ira de Deus. Todos são pecadores e estão debaixo do pecado, e que não há justo nenhum. Nenhum sequer, a palavra de Deus diz. E todos estão debaixo desta raiz de pecado. E você não peca, então você se torna um pecador. Você peca porque você é um pecador.
A sua raiz é má. Os pecados são como laranjas, e você é como a laranjeira. Sua raiz é má. E por isso você produz pecados. E ele está disposto a convencer todos eles, que todos, gentios, moralistas, como nós já vimos, agora judeus, todos estão debaixo da condenação de Deus. Não há ninguém que escape. E se havia um povo que pensava que podia escapar da ira de Deus, porque eram filhos de Abraão, porque tinham recebido a lei, porque tinham recebido as promessas, porque os profetas vieram deles, porque os oráculos de Deus eram deles, porque eles haviam recebido a palavra de Deus, ao invés de eles entenderem com clareza a palavra de Deus, eles desvincularam o que a palavra de Deus queria deles. O Senhor queria que eles recebessem vida. O Senhor queria que eles se relacionassem intimamente com Ele. E eles tentavam fazer tudo certo no seu exterior, sem reconhecer que seu coração era corrompido. E se o Senhor nos iluminar essa noite, irmãos, nós vamos ver quão corrompido é o coração do homem, por mais religioso que ele tente ser. E que nada vai fazer escapar um homem da ira de Deus, a não ser a fé em Jesus Cristo. Nada do que ele proceder exteriormente possa fazer com que ele escape da ira de Deus. Eles eram um povo escolhidos de Deus, não para se tornar arrogantes, presunçosos. Eles foram um povo escolhido não para pensar que eram melhores que os outros, e sim para representar a Deus e para ser luz das nações. Eles se perderam do propósito que Deus tinha para eles. Fizeram com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os gentios, entre os outros povos. E isso é algo que ocorre muitas vezes hoje, irmãos. Nós vemos isso ocorrer quase que diariamente. Aquele fulano é um cristão? Se for para ser um cristão igual ele, eu prefiro ir para o inferno. Porque se for para ser cristão como aquele fulano é, com a boca que ele tem, se for para ser cristão como o ciclano é, roubando, mentindo, enganando, e o nome de... esse é o Deus que eles servem, então o Deus deles é semelhante a eles. Infelizmente, irmãos, o nome de Deus é blasfemado por causa dos hipócritas. E nós vamos ver isso, os sinais da hipocrisia, suas consequências, o desmascarar de Paulo do coração hipócrita e os seus efeitos. E quando nós começamos a ler o texto, a primeira característica que nós vemos do hipócrita é que ele destaca a sua posição em detrimento dos outros. A palavra de Deus diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu. O judeu pensava que era o melhor do que todos os outros homens. Muitos deles, a primeira coisa que faziam ao acordar era orarem dizendo: Senhor, graças te dou, porque não nasci mulher, não nasci cão e não nasci gentil. Sua nacionalidade, sua posição era uma posição de honra. Eles julgavam estar em vantagem sobre os outros. Por quê? Eram filhos de Abraão. Por quê? As promessas foram dadas para eles. Eles eram um povo que deveria ser propriedade peculiar de Deus. E ao invés disso trazer humildade ao seu coração, fazia com que eles se tornassem arrogantes, como muitos cristãos nos nossos dias. São arrogantes, presunçosos, julgam ser superiores aos outros. Isso é um erro gravíssimo. Nós podemos ilustrar isso com a parábola de Lucas, capítulo 18, do verso 9 a 14. Quando diz que 2 homens foram ao templo adorar. E a palavra de Deus diz que Jesus contou uma parábola
sobre aqueles que confiavam em si mesmos. E ele diz que o judeu, fariseu, ele orava não para Deus, mas de si para si mesmo, a palavra diz. E dizia: graças te dou a Deus, porque eu não sou como esse publicano. Veja a oração deste homem, irmãos. Veja como a hipocrisia cega o ser humano, como a religiosidade cega, como pensa um homem ser melhor do que o outro, porque de alguma maneira está prestando algum tipo de culto a Deus. E Jesus deixa bem claro que o culto dele era para ele mesmo, e ele orava de si para si mesmo. Isso é um grande exemplo de hipocrisia. Amém? A segunda característica do hipócrita é que ele tem um falso senso de segurança. A palavra continua dizendo, ainda no verso 17 do capítulo 2: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, que repousas na lei. Ou seja, os judeus se sentiam seguros pelo fato de ter Deus confiado a lei a eles. Pensavam que isso era motivo de segurança para eles. Eles achavam que a lei lhes fora dada como um escudo contra todos os males. E quando nós lemos, irmãos, o encontro de Jesus com estes homens, por exemplo, em João capítulo 5, verso 31 a 47, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus os acusava de que, ainda que possuíam a palavra escrita, eles nunca tinham ouvido a voz de Deus. Ainda que eles possuíam as escrituras, eles não tinham a palavra de Deus permanente neles. Ainda que eles esquadrinhavam as escrituras, a vida não estava neles, não havia realidade neles. Ainda que eles lessem todos os dias Moisés, em verdade eles não criam em Moisés. Por quê, irmãos? Eles tinham uma falsa segurança. Eles pensavam que se eles tivessem a palavra de Deus nas suas mãos, então estavam seguros. Ou seja, eles perderam o objetivo da palavra de Deus. Qual era o principal que a palavra de Deus nos ensina? Qual era o caminho que a palavra de Deus deveria conduzi-los? O Senhor Jesus disse em João 5,39: examinais as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para receber vida. Então a hipocrisia tem de trazer ao homem um falso senso de segurança. Que coisa terrível, não é, irmãos? Que cegueira terrível. Um terceiro aspecto, ou uma terceira característica do hipócrita, é que ele se orgulha de Deus, ele se gaba de Deus. Como diz o texto, te glorias em Deus. E a ideia aqui não é um glorificar-se genuinamente em Deus, ou exultar na glória de Deus, ou se alegrar profundamente em Deus. A ideia é que ele tem como se Deus fosse dele, como se fosse propriedade particular dele, como se ele fosse o dono de Deus, como se Deus estivesse a serviço dele. Ele se gaba que ele tem um Deus que está a serviço dele, que está favorável a ele, e disso ele se orgulha. A verdade é que quando nós cremos em Cristo Jesus, reconhecemos nossa miséria, nossos pecados, quando verdadeiramente recebemos um perdão divino, fomos justificados pela nossa confiança na obra redentora de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós, justificados pela fé, então, temos paz com Deus. Diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz que por Ele, por intermédio de quem recebemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E então, genuinamente, já não confiando em nós mesmos, já não dependendo de carne e sangue, mas do Espírito Santo de Deus, sentindo verdadeiramente paz interior com Deus, sabendo que não foi por causa de nós, mas por causa do que Cristo fez, nós exultamos
em Deus, de maneira positiva. Mas esse homem não, ele se gaba de Deus. Isso é um sinal de hipocrisia. Amém? Um sinal também de hipocrisia, em quarto lugar, é que este homem pensa que ele é detentor da verdade. Ele pensa que toda a vontade de Deus ele conhece. Toda a verdade ele conhece. Como segue dizendo o texto: te glorias em Deus, verso 18, que conheces a sua vontade. A ideia aqui é que os judeus pensavam ser detentores da verdade absoluta de Deus, detentores dos planos de Deus, que conheciam tudo. Veja, irmãos, que ousadia, que arrogância. A palavra de Deus diz em Efésios 2,17 que nós devemos não ser insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor. O povo de Deus deveria, como Israel disse semana passada aqui, em tudo buscar a vontade de Deus, em tudo buscar entender o que Deus quer, em todas as coisas, em todas as suas atitudes, como fazia Davi, sempre consultava o Senhor, para tudo o que ia fazer. Mas esses homens, eles pensavam que toda a vontade de Deus estava confiada a eles. Você quer conhecer a vontade de Deus? Pergunte para um judeu. Isto era um sinal da sua hipocrisia. Mas não só isso, em quinto lugar, eles pensavam ser capazes, isso é uma característica de um hipócrita, ele sempre pensa ser capaz de separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Ele pensa que ele é capaz de colocar as coisas na balança e sempre escolher pelo bem. Mas a verdade, irmãos, é que somente debaixo da luz do Senhor um homem pode escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas era uma das características deles. A palavra diz assim: eles diziam que conhecem a vontade de Deus e que aprovam as coisas excelentes. Significa, se você colocar ele diante de uma situação, ele sempre saberá escolher por aquilo que é excelente. Ele sempre será capaz de escolher pelo bem. Um outro sinal de hipocrisia: ele pensa sempre estar habilitado, como se fosse alguém que está graduado para isso. A palavra de Deus diz assim: sendo instruído na lei. O judeu desde cedo, irmãos, aprendia a lei de Deus. Ele aprendia dos seus pais, dos rabinos de forma oral, mas a catequese deles era somente intelectual, psicológica. Eram alunos que aprendem somente teorias nas suas mentes, mas a sua vida não correspondia àquilo que aprendiam. E mais, em sétimo lugar, a palavra de Deus diz que eles estavam convencidos que eram professores dos outros. Isso é um grande sinal de hipocrisia. Como diz, estás persuadido, verso 19, de que és. Ele pensa que está preparado para ensinar os outros. Em primeiro lugar, ele pensa que ele é guia dos cegos. Porque os irmãos sabem que alguém que é cego precisa que alguém o conduza pela mão, para que ele possa seguir pelo caminho, sem nenhum prejuízo. E falando disso figuradamente, quando alguém não conhece o caminho, então precisa que alguém lhe mostre o caminho. E esse alguém precisa ser confiável. É isso que Paulo está dizendo. Você é confiável? Você julga ser confiável? Vocês lembram o que Jesus disse destes homens, irmãos? Que eles eram guias cegos, que guiavam outros cegos, e que se um cego guiasse outro cego, ambos cairiam. Mas esse homem está persuadido,
Ele pensa de si mesmo que ele é professor dos outros, que ele é guia dos cegos, que ele é luz dos que se encontram em trevas. E a verdade que Isaías 42:6 diz que esta era a função do povo de Deus. Eles deveriam ser luz para as nações. E ele pensa que ele é a luz das nações. E mais, ele pensa que ele é instrutor de ignorantes. E os cegos para ele, as nações para ele, os ignorantes para ele são os gentios. São todos aqueles que não são judeus. Todos deveriam aprender com ele. E mais, ele diz que ele é mestre de criança. E criança aqui não é bebezinho. São os seus prosélitos, as suas crianças num sentido espiritual. Os seus alunos, os seus pequeninhos, que são gentios também. E onde ele se baseia que está preparado para tudo isso? É uma 8ª característica. A Bíblia fala assim: tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ele julgava que ele tinha a expressão exata daquilo que era certo e daquilo que era errado. Que estava habilitado para ser professor, porque conhecia tudo. E que em verdade, irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Nela está contida toda a sabedoria e a verdade. Agora eu gostaria de mostrar para os irmãos que até aqui não há nenhum problema. Essencialmente, nada do que Paulo falou aqui é ruim. Não há problema em você ser povo de Deus. Não há problema em você descansar no que a Bíblia diz. Não há problema em você gloriar-se de maneira correta em Deus. Nem há problema de você conhecer a vontade de Deus e ter discernimento para escolher o que é bom. Também não há problema nenhum em você ser instrutor e instruir os outros. Esse é o papel do povo de Deus. O povo de Deus era para ser guia dos cegos, ser luz dos que se encontram em trevas, era para instruir os sem entendimentos e instruir os novos. Não há problema nenhum nisso. O problema era o que nós vamos ver a seguir. Quando Paulo então vira a mesa no que diz respeito a eles. É como se a partir do verso 21, irmãos, Paulo dissesse assim para eles: você que acredita ser tão erudito, tão sábio, tão capaz, não é exatamente o tempo de você começar a examinar a si mesmo? Se você pensa que você tem um sobrenome que lhe causa benefício, se você descansa no que recebeu de Deus, você se gloria e se gaba de Deus, você diz que conhece a vontade de Deus, que você sabe aprovar tudo aquilo que é excelente, discernir entre o bem e o mal, você está persuadido que você é guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Você tem na palavra de Deus a fonte de toda a sabedoria e da verdade. Você não acha que está na hora de você examinar a si mesmo? E Paulo começa a desmascarar a hipocrisia. Esse é o objetivo dele: desmascarar o hipócrita, desmascarar aquele que pensa que por causa de atitudes exteriores será livre, estará livre da ira de Deus. E Paulo começa com 4 perguntas. A primeira delas é: hipócrita, você não se auto-instrui? Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Como pode alguém, irmãos, que não pratica aquilo que aprendeu, ensinar outro que o faça? Como pode alguém que ouve a verdade, ignora a verdade na sua conduta e mesmo assim tenta ensiná-la aos outros? Isso é algo incoerente, inconcebível, chama-se hipocrisia. Seu hipócrita, você não ensina a ti mesmo? Seu hipócrita, você é ladrão e prega que os outros não furtem? Dizes
pregas que não se deve furtar e furtas. E sobre isso, irmãos, porque o objetivo principal de Paulo é mostrar o quê? Sua atitude não condiz com aquilo que você fala. Você é um hipócrita. E muitos escritores dizem que os judeus honravam os contratos que faziam de judeu para judeu. Mas se o judeu fazia um contrato com um gentil, então aquele contrato não era nada, porque ele era um cão. Ele não precisava honrar seus contratos. Ele era ladrão. E pregava que não se deveria roubar. E furtava. E mais, a terceira pergunta de Paulo é: hipócrita, você é adúltero, e diz para que os outros não adulterem, dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Muitos judeus, irmãos, eram de uma escola rabínica, que entendia totalmente equivocadamente Deuteronômio 24. Eles diziam que se a mulher fizesse qualquer coisa, para eles podiam dar-lhe carta de divórcio. Então, se a mulher queimasse o arroz, podia se divorciar dela. Qualquer coisa que ela fizesse, poderia se divorciar dela. E Jesus, em Mateus 19, está esclarecendo exatamente isso. Ele está dizendo que não é por qualquer motivo que se pode deixar a mulher. Há um único motivo que a Bíblia diz, e não é o nosso tema nesta noite. Mas alguns rabinos da época de Paulo, irmãos, eles denunciavam que havia uma prática crescente entre os judeus de roubo, de adultério, de prostituição. Ainda que eles se diziam detentores da verdade, praticavam toda sorte de mal. Coisa terrível, irmãos. Em quarto lugar, a palavra de Deus diz assim, ou a quarta pergunta retórica de Paulo: hipócrita, você é contra a idolatria, mas não se importa de saquear as riquezas dos ídolos. Abominas os ídolos, diz o texto, e lhes roubas os templos. Alguns comentaristas pensam que isso foi o caso de alguns judeus que enganaram uma senhora romana para que ela mandasse ofertas para o templo de Jerusalém, e esse dinheiro nunca chegou em Jerusalém, e por isso um dos imperadores romanos expulsou todos os judeus de Roma. Mas a verdade, irmãos, é que provavelmente isso se refere ao comércio que muitos judeus tinham. Porque se você conhece um judeu do primeiro século, você sabe que um judeu pós-babilônico repulsa os ídolos, ele abomina os ídolos, ele não pode suportar a idolatria. Porém, para ele não havia problema nenhum em saquear os templos pagãos, em roubar-lhes o ouro. Não havia problema nenhum nele, irmãos. Como diz um comentarista, por isso nem sonhavam em ir num lugar que estivesse próximo ao templo dedicado a um ídolo, a não ser que fosse para roubar. Em tais casos, o escrúpulo dava lugar à avareza furtiva. Eram ladrões, abominavam os ídolos, eles saqueavam os templos, cometiam sacrilégio. E qual é o resultado da hipocrisia? Aí nós temos no verso 23 e 24. Em primeiro lugar, a hipocrisia desonra a Deus. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Se por um lado, como nós lemos no verso 7 desse capítulo, os que receberão vida eterna são aqueles que buscam a glória, a honra de Deus e a incorruptibilidade. Por outro lado, esses judeus hipócritas, eles estavam desonrando a Deus pela sua transgressão da lei. Eles desonravam a Deus e isso fazia deles condenáveis diante de Deus. Paulo está desmascarando estes homens. Vocês, está dizendo Paulo, são indesculpáveis diante de Deus.
Vocês que julgam gloriar-se na lei, são transgressores da lei. Vocês são pecadores igual aos outros. Não há nada de vantagem na vida de vocês. Vocês têm a mesma natureza que os outros homens. E seguindo o texto, um segundo resultado da hipocrisia é: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Blasfemar aqui significa falar mal, injuriar, insultar. Que acusação grave, irmãos. Que acusação contemporânea para nós, irmãos. Essa é uma citação de Isaías 52, 5 e Ezequiel 36, 22. Onde, por causa da derrota do povo e por causa deles terem sido levados cativos, o nome de Deus era ridicularizado. Então, quando as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós somos interiormente, o nome de Deus é blasfemado. Quando as nossas atitudes não condizem com as nossas palavras, o nome de Deus é blasfemado. Que acusação grave, irmãos. Você já parou para pensar que a reputação de Deus, de certa forma, depende do comportamento do seu povo? Que aquilo que se fala de Deus depende daquilo que o povo de Deus faz? E por causa da hipocrisia desses homens, os judeus os odiavam. Aliás, os gentios os odiavam. Todos os povos os odiavam. Eles eram a personificação da hipocrisia. Eles eram a personificação do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E o nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa disso. Por que o nome de Deus era blasfemado, irmãos? Porque os homens julgam a Deus pelo que vem no seu povo. Os homens entendem sobre Deus pelo que vem no seu povo. E se alguém do povo de Deus ensina que não se deve furtar e furta, diz que não se deve cometer adultério e comete, abomina o ídolo e rouba o templo, que se gloria na lei, desonrando a Deus pela transgressão da lei, o nome de Deus é blasfemado por causa deles. Ou seja, os homens olham para o povo de Deus e julgam a Deus pelo que vem neles. Os homens de Deus também, os ímpios olham para o povo de Deus e julgam a verdade de Deus pelo que vê neles. Isso é a verdade? Isso está relacionado com o que é certo, com o que é verdadeiro, com o que é realidade? Isso que esses homens fazem, é isso que Deus ensina? Por que o nome de Deus é blasfemado, irmãos? Os homens julgam a salvação de Deus pelo que vem no seu povo. Onde está a vida abundante? Onde está a vida proveniente de Deus neles? Eles não são em nada diferente de nós. Pelo contrário, nós somos melhores que eles em muitas coisas. Muitos de nós fazem melhor do que eles. E por isso o nome de Deus é blasfemado. Não só isso, eles julgam o poder de Deus. Ora, o povo de Deus foi saqueado, destituído da terra, como foi os judeus, expulsos, escravizados. Onde está o Deus deles? A tendência, irmãos, era sempre rebaixar o Deus ao povo que o servia. Caracterizar Deus pelo povo que o servia. E o que nós podemos aprender com essas palavras, com esses textos? O que nós podemos extrair desses textos? A primeira coisa, irmãos, é relacionada ao nosso sobrenome de cristão. Tu, porém,
que se dizes cristão. Nossa posição diante de Deus não é para nós pensarmos que somos melhores que os outros. A nossa posição diante de Deus não é para levar nós a pensar: oh, nossa, eu sou um cristão, olhe para mim. Na verdade, nós deveríamos dizer: Senhor, por que eu? Eu não merecia, nem nunca merecerei. Não sou melhor do que nenhum homem, quem quer que seja esse homem. Se há algo de bom em mim, é somente a tua graça, tua vida, nada mais. Nós não podemos levantar a nossa voz, irmãos, e dizer: eu sou um cristão, somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus somente pela misericórdia dEle. Amém, irmãos? E nenhum de nós pode se esconder por trás do sobrenome cristão. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender, irmãos, que o Senhor nos deu a sua palavra para nos conduzir a Ele, para nos dirigir na maneira de viver para Ele. Mas ela sozinha, separada do Espírito Santo, separada da prática real e da obediência, não pode ser um porto seguro para nós. Jamais deve ser um amuleto para nós. Você não pode botar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 como se aquilo fosse um amuleto para abençoar a sua casa. Você deve usá-la para conhecer a Deus, para que o Espírito de Deus possa revelar Deus para você, aquilo que Deus requer do homem, a maneira que como o homem deve viver, praticar e obedecer a Deus. Assim nós podemos ter nela repouso, um porto seguro. Caso contrário, não. Em terceiro lugar, irmãos, nós não devemos fazer como este homem, que se gloria, se gaba que ele tem Deus, que ele é como se ele tivesse o monopólio de Deus. Deus não é o nosso monopólio. Deus não está aqui para servir você. Ele é Deus dos céus e da terra. Amém? Gloriar-se em Deus é o fruto de um coração que reconhece a sua miséria e recebeu de Deus sua salvação. Um coração arrependido, humilhado diante de Deus. É porque a única coisa que ele tem é Deus, nada mais. Deus não está a serviço dele, nem Deus é monopólio dele. Em quarto lugar, irmãos, alguém que aprova as coisas excelentes, reconhece verdadeiramente que não é por nós mesmos. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós jamais por nós mesmos somos capazes de diferenciar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Isso é uma coisa tão importante, irmãos. Maldito o homem que confia no homem, não é o que confia em outro homem, mas é que confia em si mesmo. O restante do verso diz que faz do seu braço a sua força. Bendito o homem que confia no Senhor, que a sua força é o Senhor. Então, irmãos, quando é que nós vamos aprovar aquilo que é bom? Quando nós conhecermos em verdade a Deus, em realidade a Deus. Então nós vamos seguir o conselho de Paulo no capítulo 12, verso 9, né? Apegai-vos ao bem, abstende-vos de toda forma de mal. Em sexto lugar, em quinto lugar, um cristão não é alguém que pensa estar preparado, arrogante, presunçoso, pensando que é professor dos outros. Um cristão é alguém que está sempre se preparando. E vai estar se preparando sempre. Nunca ele está pronto. Sempre ele está se preparando. Como dizia o nosso irmão Atamásio,
Ele disse que uma vez foi falar para um irmão e disse assim: o irmão está pronto, irmão? Daí o irmão respondeu para ele: pronto não. Aliás, preparado não. Preparando sempre. Sempre se preparando. Sempre avançando no conhecimento de Deus. Nunca julgando estar pronto para nada. Se você pensa estar pronto, provavelmente você não está. Se você está se preparando, provavelmente para alguma coisa ou outra você está pronto. Ainda que você pense que não. Porque você não pensa de si mesmo além do que convém. Então você não pensa que você está preparado. Você sempre está se preparando. Esse é um genuíno cristão, irmãos. Amém? Mas o hipócrita, ele está persuadido de que ele é a guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes. Está persuadido disso. Agora, irmãos, quando a hipocrisia é lançada fora e nós começamos a viver aquilo que falamos, então nós podemos cumprir este propósito de Deus para o mundo. Porque o propósito do povo de Deus era ser luz para as nações. Não que eles são a luz, mas eles são detentores da luz. A palavra de Deus diz que eles são como luzeiros no mundo. Eles preservam a palavra da vida. Eles fazem as coisas sem murmurações nem contendas. São filhos de Deus. Amém? Dizem que são filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eles resplandecem como luzeiros no mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se vocês crerem em mim, vocês se tornarão filhos da luz. Vocês serão luz para as nações. Amém, irmãos? O problema aqui é que ele bate no peito e diz: eu sou a luz. O povo de Deus bate no peito? Não. O povo de Deus se ajoelha e diz: Deus é a luz. Nele não há treva nenhuma. Nós andamos na luz. Então, nós refletimos a sua luz. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas há uma esperança. O Senhor Jesus veio para salvar os hipócritas. O Senhor Jesus veio para salvar os hipócritas. Leia os evangelhos, irmão. O Senhor Jesus não está discutindo com os escribas, com os fariseus para ganhar uma discussão. O Senhor Jesus não está discutindo com eles para sair sobre eles como um grande vencedor. O Senhor Jesus está preocupado com eles. O Senhor Jesus deseja salvá-los. O Senhor Jesus deseja que eles se arrependam. O Senhor Jesus deseja que eles reconheçam que não são diferentes dos demais e se arrependam. Então, irmão, irmã, você que está aqui, o Senhor Jesus veio para salvar os pecadores. E você vai dizer para mim assim: que bom, porque eu não sou um pecador, não é? Então deixa Jesus salvar aqueles que precisam dele, porque eu não preciso, sou uma pessoa boa. Isto é hipocrisia. Isso é você não reconhecer sua real condição diante de Deus. E para você o evangelho realmente é um machado posto à raiz das árvores, porque não há nenhuma outra opção. Ou você se dobra em reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e você é simplesmente um pecador, independente da sua nacionalidade, religião, se você é filho de crente, neto de crente, isso pouco importa. Não faz de você um filho de Deus. E provavelmente o que está te cegando é a tua hipocrisia.
Que o Senhor Jesus, irmãos, possa brilhar a sua luz no nosso meio, para que nós reconhecemos as nossas misérias, porque Ele tem amor pelos hipócritas, não pela sua hipocrisia. O Senhor abominava a sua hipocrisia, mas o Senhor Jesus nos amava, como o Senhor Jesus nos ama, ainda como nós somos atores, atrizes, fingidos. Esse é o amor de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Que texto de autoexame é os versos 21 a 23. Que texto que nós devíamos dobrar nossos joelhos diante de Deus e nos autoexaminar. Que texto para nós dizermos assim: nós ensinamos a outros, será que ensinamos a nós mesmos? Nós pregamos os outros que é errado roubar, será que nós não roubamos? Nós ensinamos os outros a não adulterar, será que nós não adulteramos? Aquilo que nós ensinamos os outros, será que nós verdadeiramente praticamos? Aquilo que em casa nós ensinamos nossos filhos, irmãos, será que nós ensinamos eles com a nossa vida, com o nosso exemplo? Ou será que os nossos filhos olham para nós e veem que nós não somos aquilo que nós dizemos? Que nós praticamos aquilo que nós ensinamos para eles não fazerem, não é? Nós dizemos: filho, é errado roubar, e na primeira oportunidade você se apropria daquilo que não é seu, você engana, você rouba o governo, você não respeita a autoridade, e você diz para o filho: filho, nós devemos respeitar as autoridades. E você e eu às vezes queremos respeito dos nossos filhos, coisa que eles não veem na nossa vida com relação a Deus. Eles não veem que nós adoramos a Deus, nos submetemos a Deus. Eles não veem que nós nos prostramos diante de Deus. Eles não veem que nós reconhecemos a Deus como Senhor. Como nós queremos falar de autoridade? Como queremos que nossos filhos se submetam a nós, irmãos? Como queremos que a igreja reconheça aquilo que nós temos diante de Deus, quando nós mesmos pregamos e não vivemos aquilo que nós pregamos? Que texto para nós nos autoavaliarmos, irmãos. Será que no nosso trabalho nós somos realmente cristãos ou hipócritas? Será que alguém realmente que trabalha conosco reconhece: ali está um cristão, um servo de Deus? Porque, irmãos, nos nossos dias, a verdade é que a conversa é outra. Ali está alguém que se diz um cristão, só que ele vive falando safadeza com a gente, ele vive contando piada suja com a gente, ele vive ouvindo nossas pornografias, nossas malícias, nossos enganos, e ele se diz um cristão. Ali está um hipócrita, ali está um ator. Será que os nossos filhos podem dizer para nós assim: meu pai é um servo de Deus, minha mãe é uma serva de Deus, eu reconheço no meu pai um cristão genuíno? Ou será que nós somos cristãos de aparência, irmãos? Como está a nossa vida em verdade? Será que nós passamos ao exame, ao escrutínio desses versículos, irmãos? Será que aquilo que nós ensinamos ao outro, nós temos ensinado a nós mesmos? Qual é a nossa realidade, irmãos? E seguindo aquilo que nós podemos aprender com esse texto, mesmo depois que eu e você fomos salvos, nós não estamos livres de nos tornar presunçosos. Mesmo depois que eu e você fomos salvos, nós não estamos livres de sermos fingidos, falsos, hipócritas. É uma tentação que sempre está perto de nós, que muitas vezes vai nos trazer segurança, fingirmos ser o que não somos.
muitas vezes vai nos livrar momentaneamente de pedir perdão, desculpa, dizer eu errei. Muitas vezes. Então essa tentação você vai ter sempre perto de você, irmão. Cabe a nós reconhecer nossas misérias diante de Deus, reconhecer esse texto, Senhor, não é para o fulano, para o Beltrano, é para mim. A tua palavra é para mim, Senhor. A tua palavra é para ser aplicada à minha vida, Senhor. Eu reconheço que muitas vezes eu sou fingido, mentiroso, hipócrita. Eu tento transparecer aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou. Eu me faço diferente daquilo que é realidade em mim. E isso é hipocrisia, irmão. Nós devemos pedir perdão ao Senhor. Nós devemos reconhecer nossas misérias diante do Senhor. Reconhecer que nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós. Amém? Seguindo então, irmãos, quando nós verdadeiramente obedecemos a Deus, nós o honramos. O texto diz: o nome de Deus é desonrado por causa de vocês. Vocês desonram a Deus pela sua transgressão. Então, irmão, quando eu e você pecamos, nós estamos desonrando a Deus. Não é que você fez uma coisa errada, irmão, pelo simples fato de você fazer uma coisa errada. A história é Deus, o Deus santo, o Deus perfeito, o Deus justo. Nós estamos desonrando a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E veja que coisa terrível, irmãos. Que denúncia terrível. Como deve ser nosso procedimento santo, irrepreensível, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Como deve, irmão, ser o nosso procedimento? Como deve ser, irmão, que Deus nos livre desse terrível pecado de fazer o nome de Deus ser blasfemado? Que terrível é isso, irmão. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que de alguma forma você está representando aquilo que as pessoas podem ver de Deus? Ou em outras palavras, você será a única Bíblia que alguém irá ler, que algumas pessoas no mundo irão ler. As suas atitudes, aquilo que você fala, aquilo que você é, aquilo que você faz, será a única Bíblia que muitas pessoas no mundo irão ler. Será que elas estão olhando para nós e blasfemando contra Deus? Que terrível acusação, irmãos. Que terrível acusação que nos acompanhe diariamente. Quando nós acordarmos de manhã, pensarmos que o nome do nosso Deus não seja blasfemado por nossa causa. Que o nome de Deus não seja injuriado por nossa causa. Que nenhuma atitude do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja nos nossos relacionamentos, seja com nossos amigos, que nada aconteça que desonre a Deus, que blasfeme o nome de Deus. Senhor, nos livra da hipocrisia, nos livra da mentira. Irmão, a hipocrisia é uma blindagem contra a verdade. A hipocrisia é uma armadura contra a verdade. Ela está em total oposição contra a verdade. A hipocrisia impede que a verdade entre no seu coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E eu gostaria de dizer para os irmãos que muitas vezes, quando nós criamos um ambiente cheio de normas, e que essas normas não vêm acompanhadas com a vida, com realidade interior, esse ambiente de rigor religioso, ele estimula nos nossos filhos e nas pessoas que estão ao nosso redor a hipocrisia. Então, se você é pai, mãe, ou será pai e mãe, viva em verdade diante de Deus. Não
não colocando um jugo sobre os seus filhos que você não faz, que você não pratica, porque um ambiente de rigor religioso é um ambiente que facilmente é desenvolvida a hipocrisia. Você é hipócrita, seu filho será hipócrita, as pessoas ao seu redor vão ver sua hipocrisia e vão corresponder na mesma medida. Quando você é verdadeiro, íntegro diante de Deus, as coisas são diferentes. Certa pessoa dizia para mim: você sabe que eu falo mesmo o que eu penso? E muitas vezes nós temos dificuldade com isso, porque uma das características que ele descrevia nele é que ele não fingia ser o que ele não era, e causa muitas dificuldades não fingir ser o que não é. Mas é necessário preservar a verdade diante de Deus. Nós devemos andar na luz. Amém, irmãos? É isso que nós podemos aprender com esse texto. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que nenhum de nós está livre disso.